Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Hoje eu não estou sozinho aqui e não estou falando de parceria comercial, não. Estou falando de uma convidada do canal que está ajudando a gente aqui no final do ano a contar um pouquinho do ano do Palmeiras. Um ano que foi de altos e baixos, não dá nem para falar que teve altos, foi um ano de baixos apenas. Não sei, deixa eu ajustar essa câmera aqui para ficar bonitinha. Agora sim. E eu estou aqui com a Rafaela Cardoso, que é repórter do Lance, e uma pessoa que eu conheço de cobertura de Palmeiras há muitos anos, né, Rafa? Não é isso? Bem-vinda aqui ao canal. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. A gente já se conhece há bastante tempo, desde, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos, por aí. Não vamos revelar a idade. Mas estou muito feliz de estar aqui, não costumo participar muito de canais, de lives, então, assim, estou aqui. Mas obrigada pelo convite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Eu acho que teve um pouquinho de alto, sim, tá? Não foi só baixo. Eu acho que teve alto também. Eu também acho que teve altos. Embora aqui no público do canal, não do canal, né? O público palmeirense, de modo geral, está bem reticente com o que o Palmeiras fez a temporada, está bem chateado. E olha que o Palmeiras ainda nem assistiu ainda o desfecho nesse momento que a gente está gravando. É bom deixar claro que a gente está fazendo essa live antes, né, do ano se encerrar. Ainda não sabemos desfechos de alguns campeonatos que tem rivais disputando, então o palmeirense pode ficar ainda mais chato, né? Mas vamos falar do Palmeiras, que interessa. Os rivais a gente deixa para eles mesmos e cada um com seus problemas, né? Palmeiras, eu chamei a Rafa para conversar com a gente aqui sobre o começo da temporada do Palmeiras, sobre Paulista, o comecinho de brasileiro que aconteceu, até a ida para o Mundial de Clubes. Acho que a gente tem uma grande divisão de temporada entre esse começo de ano e a chegada, a viagem para o Mundial, que aí foi um outro mundo acontecendo ali, e a Rafa acompanhou o Palmeiras por esse tempo, né? Como ela mesma falou, a gente se conhecia de CT do Palmeiras da época que a gente assistia aos treinos, né? A gente ficava lá até quem quisesse. Muitas vezes eu fui direto do CT do Palmeiras para minha casa, nem voltei para a redação, porque saí de lá tipo 7 horas da noite, 6 horas da tarde, não valia a pena nem voltar. E hoje em dia a gente vai 5 vezes por ano, fica 1 hora estourando e já era, né? Mudou muito isso, né, Rafa? Você que viveu essa outra realidade, como é que você enxerga hoje esse momento? Sim, não, a gente ia bastante pro CT, né? Sempre tinha treino aberto, até na época do Felipão, né? Um pouco antes, ele até cortou um pouquinho isso, liberava, sei lá, um aquecimento pra gente, 15 minutinhos, mas a gente ia pelo menos para pegar esse aquecimento, né? E depois, acho que com a pandemia, principalmente, aí realmente cortaram tudo, que foi muito ruim pra gente, que a gente já não pode acompanhar, né? A gente só pode ir ao CT praticamente quando tem apresentação de jogadores, ou quando tem alguma coletiva bem pontual, assim, que seja bem importante, mas eu sinto muita falta disso. Eu acho que faz muita falta para todo mundo que trabalha na área, não só de Palmeiras. Eu acho que todos os clubes acabaram pegando um pouco disso, né? De não deixar treinos abertos, enfim. Para a gente é bem ruim, mas quem sabe em algum momento isso possa voltar, né? Nem que seja aos pouquinhos, não o tempo todo, ficar o tempo todo no CT, mas um pouquinho a mais, um dia na semana, uma vez a cada 15 dias, que seja, né? Porque eu acho que para o nosso trabalho, e até mesmo para a gente passar um pouco de uma visão melhor fora de jogo, para o público, né? Que assiste, que acompanha o nosso trabalho, lê, enfim. Faz muita diferença mesmo. Eu gostava muito de acompanhar os treinos, saber o que é um treino fantasma, saber o que é um treino alemão, saber o que é uma caixa de areia, o que é um trabalho de finalização, como é que funciona o trabalho de finalização, ver um treino de goleiro, são coisas que a gente não tem, as novas gerações não sabem o que é isso. A gente tem muitos colegas jovens, abaixo que não eram, praticamente, ou jovens ou que não eram repórteres, né, antes da pandemia, que não viram muita coisa que a gente viu, né? Treino de falta, a gente viu a Assunção bater 20 faltas no treino, ele pediu para bater mais falta, tudo isso enriquecia muito a cobertura, né? E hoje não tem muito isso, né? Eu lembro que eu voltava às vezes com matéria que não tinha nada a ver com o treino, mas uma observação que eu tinha feito, sabe assim? Eu lembro que uma vez eu vi um menino jovenzinho, assim, era um moleque preto, assim, mais ou menos da minha altura, mas uma cara de criança. Eu falei, cara, o que esse moleque tá fazendo aí? Fui descobrir que era um nigeriano que estava fazendo um período de testes e que no final do treino o Felipão fez uma palestra com esse nigeriano e mais 2 caras e ficou lá falando um monte de coisa com os moleques em 15, 20 minutos. Todo mundo tinha ido embora. Eu vi isso e falei, cara, essa é a minha matéria. No outro dia só saiu isso. Não saiu nada do treino.
Então, cara, viu, né? Sim, eu lembro também que às vezes a gente ia, sei lá, treino, eu tô lembrando da época do Felipão, que foi o mais recente, assim, aberto. Lembro que às vezes o Borja treinava bem, depois jogava mal, falava, gente, o cara treinava ali bem, depois chegava no jogo, desandava. E isso que você falou também dos mais jovens, né, não saberem como é que é. E até pra gente hoje, o que mudou, né, desde então? Quais são os tipos de treinamentos que a gente nem sabe como que são mesmo, né? Que a gente pega ali o que o Palmeiras quer divulgar pra gente, que o clube fala assim, ó, hoje teve treino assim, 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 mas assim, é muito superficial, a gente não sabe como foi, né? A gente não consegue visualizar com clareza, porque são duas linhas, assim, hoje teve treino tático, teve um treino ali de um trabalho de bola, um coletivo em só. Então, eu acho que realmente faz muita diferença pra gente que acompanhou o antes e o depois, principalmente, né? Exato. Época de representação, né? Era muito legal ver também. E por falar em representação, dia 11 de janeiro desse ano já começa o Campeonato Paulista, assim como no ano passado. Começa com um jogo contra a Portuguesa, dessa vez o jogo Portuguesa com o Mano, jogo fora, né? Mas no ano passado foi o Palmeiras e Portuguesa, começou um 2-0, Rafa, e foi um 2-0 tranquilo. Só para a gente relembrar aqui, 2 gols do Maurício, que naquele momento despontava como o cara para ser o cara do Palmeiras, né? Parecia que o Palmeiras, bom, agora é o ano do Maurício, né? Você ficou com essa sensação também quando começou o Paulista, Rafa? Como é que você estava encarando o Maurício? Fiquei. Eu, até muito tempo depois, mesmo quando teve uns altos e baixos, teve um também, né, lesão, enfim, eu sempre acreditei muito no Maurício, eu sempre achei ele uma aposta muito boa do Palmeiras, eu achava que ele entrava bem nos jogos, que ele realmente, eu achava que ele ia, sei lá, buscar artilharia do Paulista, assim, ser o nome do time depois para o restante da temporada, na Copa do Brasil, enfim, eu sempre acreditei muito, eu sempre gostei muito de ver o Maurício, depois teve uma queda de rendimento, né, que mudou bastante, e eu acho que isso aconteceu também não só com o Maurício, né, como com outros jogadores, é claro, mas eu acho que o Maurício foi um que eu acreditava realmente no começo da temporada, por mais que o Paulistão tenha tido uns momentos de deslize do Palmeiras, né, enfim, a gente vai chegar nessa parte, sim, mas era um cara que eu falaria, é o Maurício. E você realmente também? parecia. Eu achava também. Daqui a pouco a gente vai chegar no jogo que ele se machuca, né? Mas vamos seguir. O Palmeiras empata com o Noroeste, o Palmeiras não começa bem a temporada, né? Empata o Noroeste, gol do Thales, que tinha acabado de, enfim, estava voltando, né? O Palmeiras, então, depois do empate com o Noroeste, o Palmeiras joga com o Santos fora e vence o Santos, né? Tem o Novo Horizontino também, Bragantino, e aí no dia... O Palmeiras ainda goleia o Guarani fora de casa, e vem o primeiro clássico no dia 6 de fevereiro, no Allianz Parque. O clássico termina empatado 1-1. Foi um jogo... O jogo foi bem esquisito, né? Você via aquela tempestade, não sei se você se recorda desse jogo, Rafa. Você estava por lá nesse dia? Não, esse eu não estava, não lembro por quê, se era minha folga ou se eu realmente não estava. Eu acompanho mesmo quando eu não estou no estádio, mas eu não lembro com detalhes esse jogo. Inclusive, eu já vou deixar claro que eu sou bem ruinzinha de memória, por mais que eu esteja no lugar. Mas quem fez o gol que você falou desse jogo? Esse foi empate? O gol do Maurício, logo no comecinho do jogo. Sim, é um gol do Maurício logo no comecinho do jogo. Aí o Yuri Alberto faz um gol ainda no primeiro tempo. E primeiro ele chuta a bandeirinha de escanteio, né? Ele toma o amarelo, e depois ele comete uma falta no segundo tempo e é expulso. Lembrei desses lances. O Alberto é um cara legal em entrevistar em zona mista, né, Rafa? Para quem não sabe, zona mista é aquele corredor que os jogadores passam depois do jogo. Ele é sempre simpático, né? Ele dá muita atenção para as mulheres que estão, mulheres repórteres que estão ali, né? Ele dá privilégio nesse sentido, né? Sim, eu ia falar isso. Por mais que o torcedor palmeirense fique com raiva ali dele, jogador, como pessoa, ele parece uma pessoa muito legal. Claro que eu só tive contato com ele ali na zona mista, né? Mas em 2 zonas mistas que eu estive, ele realmente falou assim, galera começando a perguntar, ele já falou, não, ela começa, porque geralmente somos poucas mulheres ali, né? Às vezes sou eu e mais uma, ou quando não estou também tem umas outras, enfim. E aí ele sempre fala, não, ela começa. Aí ele dá sempre preferência para mulher, acho isso muito legal. Nenhum jogador faz isso, pelo menos sempre que eu estou, nunca aconteceu, além de ter acontecido com o Yuri 2 vezes, também eu não faço
quase não faço muito Corinthians, né? Então, acho isso bem, bem legal. Acho que os homens podem dar uma atenção assim, porque às vezes a gente tá ali e tem tanto homem falando um em cima do outro, fica difícil a gente perguntar, né? Você tem que ter uma brechinha, um espaço, ou então ir falando em cima deles praticamente pra gente falar, né? Somos minoria, então temos que ter uma brechinha também ali de vantagem. Eu confesso que eu sou um cara que eu detesto zona mista. Assim. Nos últimos veículos que eu trabalhei, não tinha obrigatoriedade de fazer zona mista, que é galera dando cotovelada. Às vezes, quando tem equipe de TV junto com equipe que não é de TV, porque o equipamento dos caras é grande, eles têm que se posicionar, bate câmera na cabeça. Nossa, é terrível, cara. É terrível. E esse jogo do Paulista, que a gente está falando especificamente aqui, o Yuri acaba sendo expulso, né? Ele tem aquele chute na bandeirinha, depois ele tomou um amarelo por causa de um outro lance, ele é expulso, e o Palmeiras empata com o Corinthians, é o primeiro baque de jogar contra o Corinthians nessa temporada, em especial no Paulista, né? O Palmeiras não consegue vencer, e o Maurício, ele acaba fazendo esse gol aí também, mas depois acaba que o Palmeiras, ele não engrena, né? Aí o Palmeiras empata com a Água Santa, e depois ele vai ganhar da Inter de Limeira por 3-0, foi uma boa orientação do Palmeiras, e veio um empate em 0-0 com o São Paulo. Esse jogo é muito ruim para o Palmeiras também, né? É o segundo clássico que ele joga em casa. Considerando que hoje Palmeiras e Portuguesa não é um clássico com a importância desportiva, que já foi, a importância histórica sempre vai ter. Mas a importância desportiva já não é a mesma, né? Dificilmente os dois estão disputando campeonatos, né? Mas o Palmeiras não consegue vencer o Corinthians em casa, ele empata em 1-1 e depois ele não consegue vencer o São Paulo, empata em 0-0. E começa a crescer uma desconfiança para cima do Abel. E aí começa a ficar uma situação já mais confortável para cima do Abel e do Palmeiras, porque o Palmeiras começa o ano de uma maneira muito insatisfatória. Você se lembra desse período que o Palmeiras começou a ser questionado ali no começo do ano, Rafa? Como é que você estava vendo a evolução do Palmeiras até esse momento na temporada? Sim, o Abel, assim, ele sempre usa, né, também o Paulistão como um período de testes, como uma pré-temporada, né, e aí utiliza jogadores titulares, mescla o time, né, faz uns testes, o que eu acho bem justo, eu acho, inclusive, que deve ser assim. Mas, ao mesmo tempo, um time com tanto jogador importante, né, um tanto jogador de custo alto, tantos investimentos, eu não acho que pode ter tantas oscilações assim, né? Eu acho que um time, quando tem bons jogadores, tanto titulares, o Palmeiras não tem só um time, né? Até então, era um time e tinha reservas que poderiam ser titulares ou que nem eram considerados reservas. Então, a partir do momento em que o time, na minha opinião, né, começa a oscilar com esses jogadores bons, caros, com alto custo, eu acho que gera, sim, uma desconfiança, porque ainda que seja um período de testes, eu não acho que um time assim pode passar perrengue a ponto de chegar na última rodada para se classificar ainda para o mata-mata. Então, eu acho que essa desconfiança é perigosa, né? E o torcedor tá com razão em reclamar. No Paulista tá assim, né? Exato. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O Palmeiras foi ficando com essa desconfiança, e esse jogo contra o São Paulo é especialmente traumático, porque o Palmeiras perde o Maurício, né? Numa dividida com o Juan, é uma dividida que acontece bem na nossa frente ali da área de imprensa, bem no pedaço que a gente está, então a gente viu acontecer. O Maurício tem um problema, tem ali a questão no ombro, e aí a temporada dele não se interrompe e ele não volta, né? Até o fim do ano a ser o que era, né? O Abel muitas vezes mencionou que perdemos o principal jogador do Palmeiras naquela altura, que foi o Maurício. Nesse momento, o Palmeiras está fora da zona de classificação para a próxima fase. É uma situação bizarra, conforme você colocou. O Palmeiras vence o Botafogo e chega no último jogo da primeira fase precisando fazer resultado contra o Mirassol. Em Mirassol, e depois do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, não era ainda exatamente, né, o mesmo Mirassol, era um Mirassol diferente, mas é um Mirassol que a gente viu a dificuldade que é bater esse time jogando lá, né? E o Palmeiras foi para lá tendo que fazer o resultado, né? Se arriscou bastante, né? E ainda não dependendo só dele, né? Porque ainda tinha a Ponte ali na jogada que foi uma rodada emocionante, assim. Tipo, será que vai? Será que não vai? E eu lembro que nesse jogo, depois, o Abel até comentou sobre isso de ser... Eu não lembro as palavras que ele usou, mas como se fosse uma injustiça mesmo, a Ponte
pela primeira fase que fez, ter ficado fora da fase mata-mata, né? Criticando a forma como o Paulistão como era classificado ali, né? Então, foi realmente a partir do momento que o Palmeiras consegue essa vaga, eu acho que a partir do momento que o Palmeiras se classifica, aí eu acho que a expectativa já do torcedor já aumenta. Então, eu acho que o torcedor já fala assim, não, bom, peraí, a gente teve um período ruim, mas a gente já se classificou, então agora eu acho que a gente pode conseguir a taça. Eu acho que ficou esse sentimento. Por mais que tenha sido ruim o começo, depois, não, agora que classificamos, agora ninguém vai tirar da gente, meio que um sentimento assim, a gente vai chegar até a final, pelo menos. Exatamente. E aí o Palmeiras passa pelo São Bernardo sem dificuldade, nas quartas de final. Em São Bernardo, estive nesse jogo também, é um estádio antigo, né? Fica no meio de uma conurbação urbana muito grande, ali tem prédio para todo lado, assim, ele está incrustado no meio ali, e a área de imprensa, ela fica num canto, jogado lá no canto, e você vê o jogo meio de quina, assim, só que a imprensa viu com conforto, ali deu para ver, mas fica bem distante, no Allianz Parque a gente está acostumado a ficar centralizado, né? E não é nem que nem no Morumbi, que fica atrás, e fica meio curvado, né? Então você tem até uma visão um pouco mais ampla. Lá não, a gente fica para trás da linha do gol quase. Então a gente ficou para fora do campo, né? Para fazer a cobertura, é embaçado ali. Você chegou a fazer jogo lá, Rafa? Eu ia falar isso, eu nunca fiz jogo lá, nunca fui lá. Mas é tipo lá no Morumbi, quando a gente fica na bandeirinha ali? Não, é diferente, porque ali a gente fica ainda dentro do perímetro do campo e é curvado, sim, né? Sim. Ali não, a gente está viado para frente e para fora do campo ao mesmo tempo. É curioso. Entendi. Né? Não conheço ainda. Ali a gente viu muitas mostras da Estevomania, né? Muita molecada ainda no campo pedir autógrafo pro Estevão, com camisa do São Bernardo, tudo, né? Foi bem legal ver esse começo da Estevomania ali, despontando mesmo, né? Foi bem legal ver acontecer. O jogo foi bom, o Palmeiras ganha por 3-0 com tranquilidade e vai para jogar semifinal contra o São Paulo também com tranquilidade, né? Só que o Palmeiras vai e vence com um pênalti que é polêmico, né? É o pênalti que o Vitor Roque sofre, ali o Vitor Roque começando a mostrar de fato quem ele era, ele ainda muito aberto pela ponta esquerda, né? Ainda sendo usado mais pelo lado do campo do que centralizado, mas ali a gente começa a ver que esse cara é diferente. Esse cara vai acrescentar para o time, né? Foi muito legal a chegada dele, né, Rafa, assim, pro nível técnico do Palmeiras, né? Foi, e ele, eu acho que foi bem com isso, a mesma coisa que teve o Palmeiras durante a temporada, teve a fase dele, né? Começou, por mais que a gente já olhasse assim, não, esse menino é diferente, a gente também via que ele tinha os vacilos dele, né? Perdia gols que a gente falava, um camisa 9 não pode perder gols assim, um atacante não pode perder gols assim. E apesar disso, e apesar da pouca idade, apesar da pressão por ter sido o maior reforço do futebol brasileiro, né, em termos de valores, ele conseguiu ali, em algum momento, engrenar no Palmeiras, né? Mas ali, eu, pelo menos, sempre defendi, inclusive sempre fiz textos defendendo, mas eu achei uma ótima contratação na época, eu achava que com o Abel recupera jogadores, né? Não seria o primeiro e um jogador jovem, então acho que sempre dá para ter aquela confiança, não dá para você crucificar um jogador com 3, 5 jogos que seja, ainda que ele ficou, sei lá, 10, não lembro quantos jogos, 10, não lembro, ainda assim, ele era importante pro jogo, né? Durante as partidas, além de buscar a marcação, de chamar ali o zagueiro, dar trabalho para a defesa adversária, então eu acho que foram pontos importantes que aos poucos o Abel foi mexendo e foi encontrando o melhor caminho para ele no Palmeiras, né, no time titular. Foi bem, eu lembro que a chegada dele também, no começo teve até um influenciador que ele mesmo dá risada disso, que foi o Boca, né, que ele é influenciador do GE, do Globo Esporte, que ele chegou a falar que o Palmeiras caiu no golpe do Tigrinho, né, para fazer o trocadilho, e foi bem, ele mesmo reconhece que ele foi infeliz nisso, porque o Tigrinho foi o cara, né, do Palmeiras na temporada, né, não tem nem o que falar. Exatamente. Foi no ataque, não tem nem o que falar, foi um grande jogador ali do Palmeiras, enfim. E o Palmeiras vence o São Paulo com esse pênalti, né, que o Vitor Roque sofre. Para a gente lembrar o lance que o Rafael
erra a saída, o Arboleda acaba fazendo pênalti. Se não me engano, é o Arboleda que faz o pênalti, né? É um pênalti bem polêmico, São Paulo reclamou bastante. Foi falta do Arboleda, é isso mesmo. O Arboleda faz o pênalti do Vitor Roque, e aí o Palmeiras passa com 1-0, assim, passou, beleza, vai para a final com o Corinthians, e aí muita gente tratando a final com o Corinthians com obrigação, né? O Palmeiras tem como obrigação, em 27 de março, o Palmeiras vai jogar a final do Campeonato Paulista no Allianz Parque, né? Aliás, em 16 de março, o Palmeiras joga a partida de ida no Allianz Parque e perde por 1-0, né? E aí, você perde a final, começa a ficar complicado. Eu lembro que na época eu conversei com o Fábio Lázaro, que era meu colega da Trivela, eu cobria Palmeiras, ele cobria Corinthians, e aí eu perguntei para ele qual que é a sensação no Corinthians. Estão preocupados? Não, estão preocupados. Mas o Corinthians, quando ele faz o primeiro resultado no primeiro jogo, e é mata-mata, e a volta é na Arena Corinthians, o Corinthians dificilmente é eliminado, o Corinthians dificilmente perde. E eu duvidei, falei, para, mané, dificilmente perde aqui, mano. O Palmeiras vai jogar melhor, muito melhor, vai ganhar, eu tinha certeza absoluta que o Palmeiras conseguiria reverter o resultado, e não consegue, né? O Corinthians, de fato, sai campeão paulista, é o primeiro baque ali da temporada, né? Eu também fiquei com a mesma impressão. Falei, não, Corinthians... A gente sempre tem isso, né? Não, com o Abel a gente tem o pacto. Em algum momento o pacto vai funcionar e o que é sempre uma regra, que não vai perder ali, vai acontecer. Assim como foi na Libertadores depois, né? Enfim. Então, eu acho que, apesar de ser contra o Corinthians lá em Itaquera, o resultado de 1-0 é muito aberto, né? Então, todo mundo tinha aquela sensação de não, a gente vai conseguir virar, né? O torcedor palmeirense. Nesse jogo estava lá, inclusive, e foi... É que eu acho que o Palmeiras entra em algumas partidas com uma postura que não deve entrar, sabe? E eu acho que isso é o que também irrita o torcedor, de alguma forma. Pô, por que contra não sei quem jogou desse jeito e contra não sei quem não jogou da mesma forma? Então, eu acho que essa forma de entrar, às vezes, por uma bola, de entrar um pouco retraído em de alguma forma em algum jogo, eu acho que isso também irrita um pouco o torcedor, né? Não, temos que ir para cima, temos que buscar o resultado, porque o empate não importa pra gente, né? Então, eu acho que o torcedor também espera um pouco mais de jogos grandes, assim, de mostrar mais a que veio, sabe? Eu acho que faz a diferença também para irritar o torcedor. Sim. O time vai ficar... O Palmeiras vai perdendo a paciência com o Palmeiras à medida que o Palmeiras não consegue cumprir as expectativas, né? Isso acontece seguidamente, né? Isso vai acontecendo. Vamos lembrar o 0-0 na volta. O Palmeiras joga melhor que o Corinthians, mas o Corinthians entra, né? E aí tem o lance do Memphis subir em cima da bola e acabou com o jogo ali. O Memphis, o cara muito inteligente. A torcida joga sinalizador e meio que acaba com o jogo também, faltando 10 minutos para acabar. Ali praticamente não teve mais jogo. E a gente, por coincidência, a gente voltou no mesmo carro de carona com o Rodrigo Vessoni, né, que é o jornalista símbolo do Corinthians, e que a gente nos deu carona até. Eu lembro que ele levou você até perto de sua casa, ele levou num posto de gasolina na Marginal, sim, porque para pegar um Uber ali estava impossível aquele dia, né? Tava muito difícil para sair. Um tempão tentando, né? Eu lembro que nesse jogo, inclusive, eu entrei no gramado, eu tenho fotos lá, porque eu entrei para cobrir a festa corintiana. Então, isso eu não esqueço. Mas foi isso mesmo, essa carona que você bem lembrou. Eu já tinha até esquecido, e agora, puxando aqui na memória, a gente... Num péssimo dia para voltar. E o Vessoni, muito, muito cortês, né? Muito, muito educado ali, sabia que a gente estava com a cabeça inchada, obviamente, né, pelo resultado, e como conversamos sobre o jogo, conversamos sobre outros assuntos, assim, e ele teve essa percepção que a gente teve. O Corinthians entrou para fazer uma coisa diferente do que o Palmeiras entrou. O Palmeiras entrou meio por jogar bem futebol, o Corinthians entrou, nós vamos ganhar a final. São coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes. Isso aí é uma coisa que o Filipão ensinou muito pra gente, né? Entrar para ganhar um jogo é diferente de você entrar para jogar bem. E o Palmeiras entrou para jogar bem, e tinha que entrar para ganhar o jogo, né? E aí o Palmeiras entra no Brasileiro, e a gente não vai ficar entrando em detalhes, nem de Brasileiro, nem de Libertadores, nem de Copa do Brasil. A gente vai passar pelo que aconteceu. Estreia com um empate em 0-0 com o Botafogo, um jogo ruim, e que o Botafogo é melhor. Depois estreia no Libertadores, ganha do Sporting Cristal no Peru, ganha do Sporting Recife fora, o Palmeiras ganha do Sporting Recife fora.
Palmeiras ganha do Cerro, o Palmeiras ganha do Corinthians em Barueri, 2 gols de fora da área, um chute do Martínez de fora da área, eu lembro bem, que acho que foi um dos melhores momentos do Martínez no Palmeiras. Tem 1-0 sobre o Inter fora, tem o Palmeiras ganha do Fortaleza fora, ganha do Bolívar fora, e aí perde para o Bahia, no Allianz Parque. E começa, perdeu o Bahia no Allianz Parque. Você vai vendo que ao longo da campanha do Palmeiras, sempre tem alguma coisa que você fala, mas como é que perdeu esses 3 pontos, né? E aí quando você pensa que o Palmeiras deixou de ser campeão por 3 pontos, né, dá uma sensação horrível de como o Palmeiras dispersou resultados, né, ao longo do começo do Brasileiro, né? Sim. Resultados que realmente, no final, a gente pensou, inclusive a reta final depois, né? Perdemos pontos que não poderíamos, perdemos a liderança. Mas aí entra também a parte de que o pessoal fala, não, agora depois vai recuperar, agora tem um Mundial. Então, eu acho também que isso aí deixou um pouco assim, agora a gente não fez, mas a gente vai conseguir reverter ali na frente. Eu não sei, eu tenho essa impressão, né? Não sei se todo mundo tem ou se você também tem. Mas, ainda tá no começo. Depois a gente vai conseguir reverter. O Palmeiras vai contratar na janela do meio do ano. Não sei. Sabe que eu acostumei com pontos corridos a ficar neurótico o ano inteiro no campeonato. Para mim, todo jogo realmente eu encaro como final. Então, qualquer Palmeiras e Bahia, qualquer Palmeiras-Ceará, eu sempre encaro do mesmo jeito, porque, cara, não adianta. No fim das contas, cara, a matemática é uma só, cara. E é nesses jogos que você cria gordura, né? É um jogo que você não pode deixar de somar ponto. Mas o Palmeiras entra numa sequência boa, né, Rafa? Tem uma sequência aqui, vou até lembrar os resultados. Na Copa do Brasil, o Palmeiras vence o Ceará fora, e aí vem o primeiro gol do Vitor Roque contra o Vasco em Brasília, e aí ele desencanta, né? Sim. Palmeiras ganha do Cerro, Palmeiras ganha do São Paulo, mais uma vez jogando em Barueri, o jogo que é com gol no finalzinho, muito comemorado. Ali parece que o Palmeiras pegou liga, virou time, ganha do Bolívar, ganha do Bragantino, ganha do Ceará na volta à Copa do Brasil, faz um 3-0, né? Em cima do Ceará, perde para o Flamengo, e aí você vê mais uma questão, né? Perde o Flamengo no Allianz Parque, por mais um ano. É aquilo que a gente estava falando, sempre chega um momento em que tem, mais uma vez, mais um, quando está engrenando, quando está indo, vem uma derrota para dar uma murchada, né? Uma derrota que você já sabe que é um time que está brigando com você, não só agora, como em outros anos. E aí você pensa, bom, esse é um jogo que a gente tem que ganhar. Eu sei que vale os mesmos 3 pontos do que vale contra o Vitória, do que vale contra o Sport, mas é um jogo que muda a parte, né, da gente visualizar o time. Falar assim, não está construindo resultados e pontuação boa só ou goleada só contra times menores que não estão disputando o título. A gente tem que conseguir ganhar também contra os times mais expressivos, ganhar clássico, ganhar contra o Flamengo, ganhar contra o Cruzeiro, enfim. Então, acho que quando perde estes jogos específicos, realmente dá uma frustrada ali no torcedor, né? Porque você fala, bom, será que a gente não vai conseguir ganhar de times maiores, de times que brigam por taças? E aí eu acho que gera também esse conflito aí do torcedor com talvez o Abel, porque o Abel não escalou aquele, porque que escalou esse, enfim, aí eu acho que também já gera um pouco mais de críticas. E aí Palmeiras perde para o Flamengo e vai minando essa paciência do torcedor, até goleia o Sporting Cristal, beleza, joga um time misto e goleia o Sporting Cristal, aí perde para o Cruzeiro e embarca para o Mundial com uma derrota na bagagem, 2 derrotas seguidas pelo Campeonato Brasileiro na bagagem. Não viaja confiante, né, Rafa? Assim, não que, no fundo, todo torcedor meio que acredita no milagre que o Palmeiras vai chegar e ganhar o Mundial de Clubes ali. E considerando que o Fluminense foi até onde foi, que a maneira como o campeonato foi, nem era tão milagre assim, né? A gente já vendo que Copa do Mundo vai ser diferente desse Mundial normal que tem todo ano. Copa do Mundo é outra história. E dá para ir chegando pelas beiradas, né? Porque é muito time, o cruzamento pode favorecer, né? E o Palmeiras foi chegando, mas o Palmeiras não viajou, pelo menos para mim, o Palmeiras não viajei confiante que o Palmeiras ia conseguir ir muito longe, não. Como é que você encarou quando o Palmeiras viajou para o Mundial, Rafa? Eu acho também que não viajou muito confiante, né? Inclusive, se não me engano, acho que o Abel falou um pouquinho antes disso, tenho quase certeza, talvez ele tenha falado, não lembro para onde ele falou, enfim, mas que ele falou que se tivesse 10% de chance, iria buscar esses 10% de chance. Então, assim, quando você pensa assim, bom, só tem 10% de chance de conquistar, já parece que, por mais que tenha times muito difíceis, times europeus, enfim, times realmente
são mais fortes, né, taticamente, enfim, eu acho que também já dá um baquezinho ali. Mas eu enxergo que o Palmeiras também não foi completamente confiante. Depois que teve os primeiros jogos, eu acho que quando passou do Botafogo, eu acho que até já gerou uma confiança maior, né? Não sei, ou pelo menos em mim, eu olhava assim, não, vai dar agora, de repente, para passar do Chelsea, sabe? Eu fiquei com essa impressão quando passamos ali do Botafogo. Não sei se você também ficou com essa expectativa, se foi uma ilusão assim minha, ou se você também via que a torcida ficou dessa forma. A gente vai, a torcida ela vai meio que moldando a expectativa, né? Realmente, assim, esperança de que ganharia é aquilo que eu falei, na base do milagre. Mas quando o time sai daqui do Brasil para uma disputa assim mais encorpada, dá uma impressão melhor, né? Mas o Palmeiras fez o que fez, foi bem contra o Chelsea, campeão mundial, inclusive. O segundo tempo foi muito bom, o primeiro foi péssimo, acho que por escolhas táticas e técnicas, mas o segundo tempo foi bom. E o Palmeiras, na minha concepção, poderia ter passado, não fosse a falha do Everton. Eu acho que o Palmeiras passaria nos pênaltis, mas enfim. C não resolve nada, né? Exato. E eu acho que também, se o Abel, de repente, tivesse mudado o ataque ali, como mudou no segundo semestre, de repente, se ele tivesse testado, na minha opinião, bom, porque eu lembro também que teve um jogo, não lembro qual, mas foi um jogo do Mundial, que ele falou, não, porque o Vitor Roque, como é que ele faz o trabalho sujo, não lembro se foi com essas palavras, e depois vem o Flaco para comer o filé. E eu acho que se ele tivesse, de repente, testado, como ele testou depois, e viu que deu certo o Flaco Roque, de repente a gente podia ter chegado ali, ter conseguido passar, ter feito melhores jogos, até mesmo no Brasileiro ali, antes de embarcar, né? Enfim. Mas no segundo semestre a gente fala num outro vídeo. Eu chamei a Rafa para falar aqui dessa primeira parte do ano, focada no Paulista e esse pré-Copa do Mundo, né? E só para a gente concluir, Rafa, àquela altura, que nota você daria para o trabalho do Abel até aquele momento e do Palmeiras como um todo? Não me preparei para essa antes. Eu sei que não, estou colocando você na eu não daria uma nota baixa. Não daria, porque ainda que eu estava com uma expectativa ali de fazer uma boa apresentação no Mundial. Não estava confiante realmente no título, porque realmente era algo muito difícil para qualquer um dos brasileiros, né? Mas eu acho que um 7 estaria bom. Um 7 tá bom. Você daria menos? Eu acho que um 7, acho que um 6,5 talvez, mas podendo arredondar para 7, sim. E quem que você era o jogador naquela altura que você mais confiava? Vou lembrar que o Estevão e o Rios ainda estavam, né? Sim. E o resto tinha o Vitor e o Paulinho entrando de vez em quando, assim. Você tinha alguém que se confiasse mais naquela altura? Eu achava que o Estevão ia fazer mais diferença, assim. Antes para se despedir, assim, melhor, né? Eu sempre gostei muito do Rios, inclusive, não queria que ele tivesse saído. Eu sei que alguns torcedores achavam, mas também achavam que ele deveria sair. Mas pelos valores, obviamente, não tem como não fazer um negócio nessa altura, né? Mas eu achava que o Estevão, naquela altura, eu achava que ele podia ser um nome assim que fosse realmente desequilibrar, sabe? Ele era o cara que a gente confiava mais mesmo, né? Ele e o Rios eram os grandes destaques, né? Ele e o Rios, eu, inclusive, depois para um próximo, eu acho que realmente fizeram muita diferença assim, no segundo semestre do Palmeiras. Fizeram falta. Sim, fizeram falta. Rafa, queria te agradecer muito por essa conversa aqui, pela sua primeira visita aqui ao canal. Volte sempre. Espero que você tenha gostado da experiência. A gente está com esse canal no ar desde junho. E a gente está indo crescendo bem, então se você quiser, você que está assistindo a gente aqui, quiser apoiar a gente, você que veio aqui por causa da Rafa, que não me conhecia, conheci o trabalho da Rafa, apoia.se/Diego Marada, para você contribuir com a gente, mas se não, só se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, que você ajuda a gente a crescer. A gente quer chegar em 16 mil até o final do ano, não estamos longe disso, estamos perto, e a gente vai conseguir. A Rafa vai ser um bom cabo eleitoral aí, para a gente conseguir mais gente aqui para o canal. Obrigado, viu, Rafa? Valeu. Espero que você tenha gostado e volte sempre. Gostei, espero que todo mundo tenha gostado também, espero voltar. Então, um beijo, pode me convidar sempre que quiser, estarei aqui. E um beijo pro meu pai, que vai te assistir, com certeza. É isso aí, é o seu Regis, né? É isso mesmo. Um abração pro seu Regis aí, em Pratápolis, Minas Gerais, viu? Obrigado pela audiência. Um grande abraço. Obrigada.